Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, é com muita alegria que nós temos a oportunidade de estar aqui participando da primeira feira de conhecimento espírita, não é? Que vocês estão promovendo aqui, um grupo de casas reunidas sob a coordenação da Sociedade Espírita, 18 de agosto, a SEDA. Agradecer... De abril, 18 de abril, claro, lançamento do Livro dos Espíritos, né? E agradecer, então, o convite da nossa querida irmã Helena, a Leninha, como é tão conhecida. Agradecer todas as casas que nos ajudaram também a estar aqui em Pernambuco mais uma vez. Lá o Grupo Espírita Esperança, que nos acolheu na sexta-feira. O Ceará de Deus, que nos acolheu no seminário ontem pela manhã e no domingo à noite, uma palestra, aliás, ontem à noite uma palestra, e a Federação Espírita Pernambucana, que hoje também nos acolhe, onde iremos fazer uma palestra sobre a educação dos filhos, à luz da doutrina espírita, comemorando neste ano 35 anos da campanha permanente da evangelização infanto-juvenil, como nos propõe a Federação Espírita Brasileira. Então, eu estava passando ali pelos corredores, vendo as oficinas de trabalho, né? Como a própria orientação de Kardec, pequenos grupos, em vez de tão somente grandes assembleias, nós tivemos pequenos grupos reunindo, discutindo, fazendo perguntas, não é? Para que as pessoas possam questionar, possam participar. E a minha felicidade maior, quem estavam dando as aulas eram os próprios jovens. Então, eram os grupos da mocidade que estavam fazendo as apresentações sobre vários temas, ecologia, não é? A educação do pensamento, enfim, várias temáticas, reencarnação, não é? Eles próprios montando as aulas e apresentando, não é? Então, que maravilha! É realmente a hora da regeneração, quando a gente assiste a participação assim tão intensa dos jovens. Então, quero parabenizar a vocês. Eu sei que é o primeiro evento, é uma sementinha que está sendo lançada, mas deixar aqui o registro do nosso agradecimento e parabenizar a todos vocês. Queremos também agradecer o Hotel Pousada São Francisco, lá na Rua do Sol, em Olinda, que também cedeu gentilmente as cortesias da nossa hospedagem, facilitando o nosso deslocamento, o nosso trabalho, e ajudando aqui nos custos, não é? Para que a gente pudesse fazer um evento ainda mais bonito. Então, nós lemos a poesia do Espírito Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, que vem nos dizer que o Espiritismo é uma escola. E, coisa curiosa, o nosso planeta, ele é também uma escola, né? Ele é um educandário. Nós vamos ver durante a nossa exposição de hoje que ele não é só uma escola. Ele é também um lar, é também um templo, mas ele também, para alguns, é uma espécie de prisão, de reformatório. É para outros uma espécie de manicômio, de hospital psiquiátrico, onde as almas evoluem, passando ainda pelo sistema de provas e de expiações. Então, para compreender isso melhor, nós vamos ver aqui os slides. Nós encontramos na internet do Grupo Espírita
Allan Kardec, não é? Baseado também num PowerPoint produzido pelo grupo espírita Pedro o Apóstolo, e a nossa querida Graça Maciel nos disponibilizou, não é, no próprio site lá, luzespírita.com, não é? Eu não estou conseguindo ler bem aqui não, mas tudo bem. Então, vamos avançar? E se puder virar um pouquinho o data show, acho que vai ficar melhor. Nós lembramos então a frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, que está no Evangelho de João, e isso vem significar, não é, que a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados e também desencarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento, né? Vamos avançar. E independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Erraticidade não é quando a gente está errando, não. É a palavra que Kardec utilizou para quando a gente está desencarnado. Então, existe também a nossa casa mental. Tem pessoas que já estão aqui na Terra vivendo num mundo superior, tranquilas, serenas, não é? Cheia de paz, de confiança no futuro, com a consciência tranquila. E tem pessoas aqui mesmo no planeta vivendo em regiões umbralinas. As pessoas que estão, por exemplo, mergulhadas no vício das drogas, elas já estão experimentando, não é? A princípio não, mas a princípio ela experimenta aquela curiosidade, aquela sensação, não é? De conquista, de novidade, de ser, não é? De autoafirmação. Mas logo depois, as drogas, que estão hoje cada vez mais poderosas, elas levam a pessoa a viver o purgatório, o inferno, não é? Em que pese no Espiritismo não haver inferno eterno, mas as regiões, né, de purgatório aqui mesmo na Terra. E vejam que no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, os Espíritos vão dizer que a Terra é uma espécie de purgatório também. Nazareno aqui é um purgatório? É. Mas como é que pode um purgatório tão bonito? Um presídio, uma penitenciária tão bela, onde nós temos as praias como aqui, as belas do Nordeste, sobretudo aqui de Pernambuco, de Alagoas, não é, também? Como é que é um purgatório se temos passarinhos, se temos as rosas, os sorrisos das crianças? Mas os Espíritos dizem que é também. Mas é porque é o reformatório, é o presídio de Deus. Então, é tão maravilhoso que a gente nem acredita que está num processo de purgar, porque purgar significa limpar, purificar, não é? Aperfeiçoar. Mas é a Terra um mundo ainda de expiação e provas, como nós vamos ver mais adiante. E também tem os estados mentais. Então, Allan Kardec no Evangelho fez a classificação espírita dos mundos como mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos felizes ou mundos celestes ou divinos, ou seja, 5 tipos principais de mundos. O qual é o nosso? Expiação em provas. O segundo pior tipo de mundo, não é? Então nós vamos ver então que temos que compreender o que é isso. Como é que são os mundos primitivos? Servem para habitação de morada, para as primeiras encarnações do espírito. Neste tipo de mundo não existe nenhuma vida moral, não é? O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. É uma vida, né, praticamente animal ainda. A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e a moral, não é isso? Como é que é o nosso mundo de expiação e provas? É a situação atual do planeta em que pese já ter começado a regeneração. Não é? A gente vai ver isso hoje. Quando é que começou a regeneração no planeta Terra? Século XIX. No livro A Gênese, os Espíritos vão dizer a Kardec: já não dizemos mais que os tempos estão por vir, mas que os tempos são chegados. Ou seja, já chegou a época em que a Terra deveria transformar-se e avançar na escala dos mundos para chegar à condição do mundo de regeneração. Ou seja, nós estamos, não é, avançando na transição planetária, chegando ao seu cume, para em breve a Terra estar numa condição de mundo regenerado, ou mundo de regeneração. Mas aqui ainda o mal predomina sobre o bem. Os espíritos aqui encarnados ainda têm que expiar. Quem sabe o que é expiar?
Nazareno é brechar as meninas, né? Não, não é. Esse espiar é com S. Expiar com X é diferente, é de expiação. Quem sabe o que significa expiação? Segundo o dicionário. Hã? Não. Significa cumprimento de pena. Como se a gente estivesse no presídio cumprindo uma sentença. Significa também purificação ou depuração, que seriam os significados mais adequados para a doutrina espírita. Mas a Terra, então, é um presídio, vejam. É um presídio escola, é um reformatório, não é? Que não são nada comparáveis a essas cadeias que nós temos aqui no Brasil, que são, ali sim, universidades do crime. A pessoa entra para pagar uma pena e sai pior. Aprende a traficar, não é? Aprende a fazer parte de gangues. E não se melhora, não trabalha, não estuda. Com raríssimas exceções, a pessoa sai pior do presídio do que quando entrou, não é? Então, ao mesmo tempo, passar por provações, ou seja, também estamos passando por provas, por testes. Então, veja que é uma escola mesmo. Nazareno, como é que são essas provas? Bom, nós estamos aqui como se fosse uma academia também, uma academia do espírito, só que em vez de fortalecer os músculos do corpo, nós vamos desenvolver os músculos, entre aspas, do espírito. Estamos aqui para aprendermos a ser anjos. E o que é que os anjos têm? Amor, paciência, fé, coragem, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Estas são as provas que nós vamos passar e vamos ter que ser aprovados. É como se a gente estivesse num concurso, no vestibular, no Enem. E aqui não tem fraude não, viu, pessoal? E tem um detalhe, quem conhece a doutrina espírita está fazendo a prova com um gabarito do lado, com as respostas todas já do lado. Então, será que a nossa prova vai ser corrigida do mesmo modo daquele aluno que está fazendo a prova sem um gabarito, que não sabe, que nem conhece religião, ou que nem acredita em Deus, porque não é, as religiões tradicionais não lhe explicaram de maneira adequada a lógica, o porquê do sofrimento? Eu fui ateu durante 12 anos. Porque eu dizia, como é que Deus existe se há tantas crianças passando fome, se há crianças nascendo cegas, aleijadas? Como é que Deus não faz nada contra as guerras, a corrupção? Deus não existe. Eu falava. Porque a religião que eu frequentava não me trazia as respostas que o meu cérebro, que o meu raciocínio já buscava. Então, somente depois de 12 anos como ateu, através da amiga dor, da depressão, de uma quebra financeira, foi que eu pude despertar para a espiritualidade. E na doutrina espírita encontrei as respostas mais adequadas para o meu entendimento. Então vejam que quem está fazendo a prova sem o gabarito, é claro que Deus vai analisar melhor, porque onde é que estão as leis de Deus? Na consciência, está lá na questão 621. Então ele não julga, por exemplo, aqueles índios que praticam o canibalismo, que eles matam o seu inimigo e fazem um churrasco do corpo, não é? Dos seus adversários, e acreditam que aquilo é o correto, porque ele foi ensinado pelo pai, por sua mãe, pelos seus avós, bisavós. Aquilo é a tradição deles, era um meio de sobrevivência. Deus não julga aquele ato do mesmo modo, por exemplo, que um padre, que um pastor, que um dirigente espírita que cometesse o assassinato de alguém. Porque à medida que a gente tem uma consciência mais ampliada, a gente vai tendo, não é, mais responsabilidades. E por isso Jesus nos diz, a quem muito foi dado, muito será? Não, pedido. Pedido é a melhor tradução, segundo Carlos Torres Pastorino. E quando eu lembrava dessa frase, eu dizia, e lembrava de todos os livros que espíritas que eu já tinha lido, eu dizia, vixe, eu estou lascado. Que eu não estou fazendo nem 1% do que os espíritos recomendam.
Mas aí a gente vai analisar que Jesus falava com os fariseus, doutores da lei, de maneira muito firme, muito enérgica. E ele provavelmente, nessa hora, estava falando com os doutores da lei, que ele chamava de raça de víboras, raça de geração incrédula e pervertida, túmulos caiados, brancos por fora. Ele era firme com eles. Enquanto que com as pessoas simples, as pessoas ignorantes, sem conhecimento, as pessoas arrependidas, ele era sempre generoso. Nunca chamou a atenção de nenhum pecador. Mas aí ele dizia, não é? Então ele tinha dois discursos bem distintos. E ele certamente estava falando para aqueles que tinham muito conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. Mas Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, eu nunca li essa segunda parte, nem nunca ninguém me falou, pois está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as traduções. Então, há recompensas que nos aguardam no mundo espiritual, não é? Jesus fala que tudo aquilo que renunciarmos na terra, receberemos 100 vezes mais no mundo maior. Então, que há recompensas também para aquele nosso esforço, para aquela nossa renúncia, para o bem que nós fazemos ao semelhante. Aqui já na terra, porque o próprio Emmanuel vai dizer que quando os bons espíritos encontram a gente trabalhando no bem, eles concedem-nos moratórias, dão prorrogação das nossas dívidas, aliviam os nossos fardos, suspendem determinadas expiações que a gente teria que passar, somente porque estamos trabalhando em favor dos nossos irmãos. Olha, que coisa bacana. O que está de acordo também com o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos. Quem sabe qual a maneira mais eficaz? O Caetano não vale, porque o Caetano, aliás, Marconi, né? Eu cismei que era Caetano, não sei porquê. O Marconi não vale porque ele já assistiu essa palestra. Qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Vocês têm que saber, pessoal. Um bom espírito. Hã? A presença de um bom espírito. Muito bem. Olha, os jovens aqui estão estudando bastante. Está lá no Livro dos Médiuns. É pela prática do bem. Aliás, tinha uma oficina de campanha do quilo, né? Porque através da prática do bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, quando a gente vai para a casa espírita para se iluminar, para se esclarecer, para nos melhorar, para fazer brilhar a nossa luz, como Jesus nos convida, para que a gente possa fazer melhor o bem, não é? Se capacitar, qualificar, humanizar, espiritizar também, como nos ensina Joana de Ângeles, nessa trilogia, que a gente deve espiritizar, não é? O nosso próprio movimento. Ela vai, então, nós estamos buscando ajuda, nós somos acompanhados por espíritos nobres que querem nos ajudar. Quando a gente vai buscar ajudar os semelhantes também, seja levando o pão material, seja levando o alimento espiritual, que é o mais importante, a gente também está acompanhado dos bons espíritos. Então, vejam que a gente vai, pela prática do bem, então, mudando, não é, essa questão, não é, das provas, das expiações, porque é a nossa proteção. Como Emmanuel nos diz, o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Então vamos ver como é que é o próximo passo. Bom, a terra vai passar para o mundo de regeneração. Eles servem como uma transição, só um período. É o próximo passo evolutivo em que a terra passará. É a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. Nesse slide está assim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz que os espíritos que chegam a essa condição, eles aurem forças, descansam das lutas. Já não há aquelas expiações dolorosas como no mundo de expiação e provas, há ainda provas para suportar, porque a gente precisa de desafios para crescer. Se vocês não tivessem as oficinas para vocês montarem, vocês teriam estudado tanto? Teriam se reunido fazendo trabalho? Não é? A gente se acomoda. Então, precisamos desses desafios. E estamos chegando na condição
da regeneração. Quantos espíritos aí nos falando que a Terra já adentra o período da regeneração. Então, não há tempo mais a perder, não é? Vamos prosseguir então para compreender melhor. E o bem já começa a predominar sobre o mal, né? Começa porque ele vai predominar mesmo nos mundos felizes ou ditosos, né? Que é a mesma coisa. O bem supera a ignorância, supera o mal. Nestes mundos, a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo o que compreendemos dela no nosso planeta. A gente não sabe nem como é que é essa felicidade. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Então a gente tem visto aí, não é? Em 50 anos, 100 anos, a ciência avançar o que a gente levava 500, 1000 anos para descobrir. Com o conhecimento, né, com os satélites, com as comunicações, hoje em 10 anos a gente avança o que levava 200 anos no passado. Não existirá mais doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho, não é? Então são mundos já felizes. O bem já predomina. Ainda tem um pouquinho de mal na gente, mas o bem é que predomina, não é? Então, para depois chegarmos na habitação dos espíritos puros, que são os mundos celestes ou divinos, onde ficam os espíritos purificados. O bem reina e a ignorância e o mal não existem. E são as últimas etapas reencarnatórias dos espíritos, não é? Eles já não precisam mais nem do envoltório, não é? Eles não têm mais sequer o perispírito, fica tão diáfano que eles já são espíritos puros e podem transitar livremente, não é? De um mundo a outro. Como Jesus é um espírito puro, aliás, da classe dos Messias, que tem uma mensagem na Revista Espírita que diz que os Messias, então, são ainda os espíritos puros que atingiram o mais alto grau de evolução. Então, pessoal, nós temos essa classificação didática, né? O que é que a gente pode ver mais aí no slide seguinte? E a destinação da Terra, a expiação, a gente já viu, não é? Que ela é cumprimento de pena, mas é também purificação ou depuração, não é? Ela tem e temos também as provas, não é? As provas têm por fim o exercício da inteligência, assim como a paciência, resignação, o perdão e assim por diante. Bom, isso é o básico que a gente gostaria de comentar sobre os vários tipos de mundo. E Nazareno, por que os mundos então são escolas? São. E a Terra já recebeu espíritos que já vieram de outro local? Segundo o Espírito Emmanuel, sim. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ele vai dizer que a Terra recebeu há milhares de anos espíritos que vieram de um mundo que era um mundo como o nosso, de expiação e provas, mas que avançou na escala de mundos e se tornou um mundo muito melhor. E aqueles espíritos que não acompanharam aquela escola, que foram reprovados, eles saíram de lá e vieram para um mundo compatível com a sua evolução espiritual, como era a Terra. E por isso nós temos na lenda judaica, no Gênesis, a lenda dos anjos caídos, do paraíso perdido. Não é que seja mentira, não, é que não é para interpretar ao pé da letra, mas aquela lembrança eles tinham. Então, um dia, muitos espíritos perderam aquele planeta na constelação, segundo Emmanuel, não é do cocheiro, Capela ou Cabra, é a mesma coisa. Eles emigraram para cá em 4 grandes grupos: os chineses, os arianos na Europa, no norte da África, os hindus, os egípcios, e nós vamos ver esse povo tão antigo que já tinha tanto conhecimento, mas eles não tinham a tecnologia que tinham lá. Então não tinha mais os computadores, não tinha mais internet, não tinha, né, essas maravilhas que a gente tem hoje, né, para divulgar evento espírita, Facebook e tantas coisas, né? Então eles não tinham. Estavam fazendo o quê? Estavam fazendo observatórios astronômicos com as pirâmides, não é? E até hoje surpreendem os pesquisadores a beleza. De onde vem aquela inteligência? Então eles começaram a reencarnar aqui na Terra. Não é que eles sejam anjos, não. Eles são espíritos evoluídos intelectualmente, mas ainda moralmente muito atrasados. E vieram aqui para a Terra num expurgo, não é? E muitos já retornaram, porque à medida que o espírito avança, ele pode retornar para a sua sala, a sua classe, a sua escola de origem e continuar com sua família, como está lá no livro A Gênesis.
Nazareno, e a terra vai passar por isso? Está passando. Então, por isso que os Espíritos dizem, já não dizemos mais que os tempos são chegados. Mas Nazareno, não é no dia 21 de dezembro de 2012 não que o mundo vai se acabar? Não, pessoal, não vai não. Só porque é o fim de dos ciclos do calendário longo dos maias, eles têm vários calendários, é o fim de uma época, é o fim de uma, para eles, não quer dizer que o mundo vai acabar. Lá no meu trabalho tem um calendário também, e ele só vai até 31 de dezembro de 2012. E nem por isso eu acredito que no dia 31 de dezembro o mundo vai acabar. É apenas um calendário. Então, na verdade, não vai acontecer a destruição do planeta. Tanto que Jesus falou que os mansos e pacíficos herdarão a terra, mostrando que a terra não vai ser destruída. Então, não é final do mundo, é final dos tempos, ou seja, final de um ciclo, de uma era, surgindo uma era nova chamada regeneração. Agora, os espíritos atrasados já não estão tendo mais autorização de reencarnar. Raul Teixeira teve a oportunidade de dizer que escutou de Chico Xavier que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, muitos espíritos já não têm mais autorização de reencarnar na Terra. Já estão sendo segregados, sendo expatriados. Mas Nazareno, então quer dizer que só vão continuar reencarnando os mais ou menos bons? É isso mesmo, é a separação do joio e do trigo, dos cabritos, das ovelhas que Jesus falou. Num processo natural, é uma revolução moral. Não é a destruição física. Ah, mas está tendo terremoto, está tendo tsunami. Está tendo, e sempre houve. Porque o planeta é jovem, não é? Ele está, não é, sobre... são várias placas tectônicas sobre o núcleo líquido incandescente de níquel e ferro, e elas dançam em cima desse núcleo. Quando se chocam, promovem terremotos, vulcões. Esses terremotos promovem, não é? Os tsunamis. E tantas tragédias que nós temos visto, mas isso sempre aconteceu e vai continuar existindo. Mas hoje morre mais gente. Morre mais por quê? Porque a Terra já tem uma boa população, tem 7 bilhões de encarnados. Eu já ouvi algumas informações, não é, por Chico Xavier, que a Terra teria condição de abrigar até 24, 30 bilhões de espíritos encarnados. E há quem diga que a população espiritual é em torno disso, de 24 a 30 bilhões de espíritos desencarnados. Então são 7 encarnados e mais tantos bilhões aí, em torno de 30 ao redor. Mas muitos então estão o quê? Mas Nazareno está reencarnando muita gente ruim ainda, é verdade. E o Espírito André Luiz diz que é necessário limpar os umbrais da terra, as regiões inferiores de sofrimento. E então está reencarnando também gente muito atrapalhadinha. Gente que às vezes há milênios não reencarnaram. Estão reencarnando, estão tendo a última chance para se melhorar. Daí porque a importância da educação. Para não serem expatriados aqui do nosso planeta. Então vejam que o momento é muito grave. Nazareno, quando é que será isso? Olha, já começou a acontecer desde o século XIX, desde o iluminismo, desde a Revolução Francesa, né? Com os ideais do enciclopedismo, do positivismo, a ciência quebrando aquelas algemas da igreja medieval, para que a ciência e o conhecimento pudessem brilhar e pudessem receber, inclusive, a doutrina dos Espíritos. Mas é um processo natural. Agora, pode acontecer em 2057, como tem uma informação de Emmanuel, mais uma opinião pessoal do Espírito, no livro Plantão de Respostas. Pode acontecer por volta de 2060, como Joana de Ângeles informa Adivaldo Pereira Franco, e pode acontecer a qualquer momento, atrasar ou adiantar, depende de nós. Porque a regeneração não é um passe de mágica, não é uma data que vai acontecer, não. É um processo. Lá no livro Obras Póstumas, tem uma mensagem em que o médium está em estado alterado de consciência, no estado de sonambulismo, e ele traz uma comunicação com a percepção ampliada, dizendo: olha, aqueles que vos dizem que vireis o sinal dos tempos nos céus, estes tentam vos enganar. Quereis saber quando se processará isso? Observai ao vosso redor as crianças diferentes,
É essa geração nova que vai reencarnando e transformando o mundo num mundo cada vez melhor. E nós estamos vendo que as crianças dando aulas de espiritismo. Então já são essas crianças que vêm, não é, nos ajudar. E quantos espíritos nobres reencarnaram, não é? Como desde Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, Cabachutel, não é? Gés Gonçalves, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Quantos missionários vieram, sobretudo aqui no Brasil, para transformar aqui realmente no coração do mundo a pátria do Evangelho. E por isso aqui é o maior país espírita do mundo. Se Chico Xavier tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas Kardec só teve 14 anos para organizar, estudar aqueles fenômenos, sistematizar, se corresponder com centenas de centros espíritas e de também, não é, separar o joio do trigo para produzir esse material. Ele não teve tempo de divulgar. Coube ao Brasil essa programação que Humberto de Campos, por Chico Xavier, nos ensina de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Veja que não é pátria do Evangelho segundo o Espiritismo, não. É o maior país católico do mundo. É onde as igrejas pentecostais, protestantes, têm crescido a olhos vistos e ajudado muita gente. Fazendo muita caridade, aliás, fazem mais caridade do que nós. Porque eles dão 10% do seu salário bruto para ajudar a igreja. Tem televisões aqui na África, nos países de língua portuguesa, eles estão levando o Evangelho a toda parte. E a gente acha que a gente faz muita caridade. A gente não tem nenhuma TV espírita, não é? Raros programas de TV, o Transição, que não circula em TV aberta em todos os canais. Tem a TV CEI, a TV do Conselho Espírita Internacional, mas é via satélite ou via internet, em alguns canais a cabo. Eles fazem muito mais caridade do que a gente. Vocês dão 10% bruto do que vocês ganham? A gente não dá. Então a gente acha que faz caridade. Eles estão fazendo mais que nós. E ao mesmo tempo é aqui a maior nação espírita do planeta. Então realmente o Brasil tem a vocação religiosa, não é? E tem ajudado muitos corações. Então vejam, meus amigos, é momento da gente também refletir. Nazarene, agora eu quero saber, você falou que está acontecendo essa separação do joio e do trigo, dos cabritos das ovelhas. Qual o critério que Jesus nos trouxe, meus amigos, para saber quem vai passar à esquerda, ou seja, que vai sair daqui do planeta, porque não acompanhou o progresso, daqueles outros que vão continuar reencarnando aqui na Terra, que se tornará um mundo muito, muito mais feliz, onde só poderão reencarnar os espíritos mais ou menos bons. Quem sabe qual foi a única coisa que ele nos pediu? Servir? Não. Amar? Também não. Uma alma se salvou. É por isso que na doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que precisa fazer o espírito para ser salvo? Jesus só estabeleceu um único critério. Quando ele está falando aos apóstolos, ele diz: tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Eu estava peregrino, eu estava sem hospedagem e tu me abrigaste, me acolheste em sua casa. Então Jesus faz da caridade o único critério para quem vai passar à esquerda e quem vai passar à direita. Então não basta boa intenção, não basta falar, não. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele faz da caridade. Então não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa se batizar, não precisa ser budista, não precisa ser espírita. Precisa o quê? Ser bom e agir. Porque a cada um será dado conforme as suas obras. Não tem problema não ser ateu, desde que combata o vício mais radical, principal, que é a questão 913 do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo, ou seja, que faça o bem aos outros, já está fazendo o que Jesus... Ele só pediu isso. Ele não pediu para a gente virar santo, virar anjo em uma única encarnação. Ele sabe que não é possível, porque a natureza não dá saltos. Então o que ele quer é que a gente faça o bem aos nossos irmãos. É claro que os Espíritos vão acrescentar. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual é o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
E aí os Espíritos dizem, benevolência para com todos, ou seja, tratar todos bem. Como a gente vê Jesus nos dizendo, não é? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, para que a vossa justiça seja superior à dos fariseus, para que sejais chamados filhos do Altíssimo, que faz nascer o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. Então a gente tem que tratar bem os bons e os maus. É benevolência para com todos. O I, que é o BIP, né? É uma sigla, BIP. I é de indulgência para com as imperfeições alheias. É dar um desconto para os defeitos dos nossos irmãos, que a gente não dá. Que a gente é rigoroso, né? A gente enxerga qualquer defeitinho. Quando Jesus consegue ver qualidade em uma cobra, já viram isso? Jesus consegue ver qualidade num animal detestado pela humanidade. No Evangelho Gnóstico de Tomé, Hermínio C. Miranda vai dizer que, se você analisar uma cobra, ela é um animal que ela é relativamente indefesa, porque ela não tem membros, não tem braços, não tem pernas. E se não fosse o seu veneno, e muitas cobras não têm veneno, elas teriam muita dificuldade, porque elas se arrastam penosamente pelo solo. E por isso elas são extremamente prudentes, cautelosas, elas calculam muito bem os seus atos, os seus movimentos. E aí Jesus nos diz, sede mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Olha, Jesus vê qualidade de uma cobra e a gente não vê uma qualidade no nosso irmão, mas dos defeitos a gente aumenta, né? Olha como a gente é atrapalhadinho. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. E quem sabe o que é o P? Para fazer a caridade, perdão das ofensas. Então, o perdão das ofensas também é fundamental para a gente conseguir a caridade. Então, a gente tem a caridade material, que é fazer ajuda, não é? Que hoje não é tão importante, por quê? Porque tem muitas ONGs fazendo, o governo já está fazendo, hoje já não há tanta miséria na terra, no Brasil, há na África, em outros países, mas aqui já tem bolsa isso, bolsa daquilo, né? Tem tantos programas assistenciais, então hoje já não tem tanta fome no país, é verdade. Hoje as pessoas estão com fome do amor, que é o alimento das almas. Estão com sede do esclarecimento, da luz, da verdade. Então hoje a gente tem que se preocupar ainda mais com a essência da casa espírita. A coisa mais importante da casa espírita, a sua função principal, que é o quê? O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. Então, a caridade moral, benevolência, indulgência e perdão, e a divulgação, que Emmanuel vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade dessa própria divulgação. Então, vejam, que nós precisamos realmente ajudar mais, não é? Fazer eventos para as pessoas não espíritas, não é? Para que a gente possa levar, ajudar os programas de rádio, de TV, ajudar as instituições que divulgam, não é? Para que essa terra seja uma escola, mas que ela tenha as diretrizes, porque ela é uma escola cuja diretriz é o materialismo. Porque nas academias, nas universidades, as pessoas são ensinadas a não crer em Deus. Porque a religião tradicional, presa aos seus dogmas, não é? Aquelas concepções antigas, não se abriu para essas verdades imortais, mas algumas universidades já começam a estudar a questão da espiritualidade na saúde. Mas precisa conhecer o espiritismo. Porque mediunidade sem espiritismo é até um perigo. Até desmoraliza. Aliás, teve um astrobiólogo da NASA, da Agência Nacional Aeroespacial Americana, que ele estava respondendo a essas perguntas sobre 2012, que muita gente dizendo que ia cometer suicídio e matar seus filhos, para que eles não sofressem tudo que eles estavam vendo na internet sobre 2012. Pessoal, não vai acontecer nada no dia 21 de dezembro de 2012. Não adianta fazer compra, gastar, não é? Eu vou comprar, gastar bastante, farrear muito, porque aí, como o mundo vai se acabar, não vai ter dívida para pagar, né? Vai sobrar dívida para pagar.
E a gente vai compreender o quê? Ele foi descobrir que havia 4 fontes desses boatos da internet, e uma delas era uma médium. Só que uma médium não espírita, é claro, né? Ela disse para as cadeias de televisão, no ano de 2003, que no mês de maio o mundo ia se acabar, porque ela teve uma comunicação de extraterrestres chamados Zetãs, trazendo essa informação. Quando chegou no mês de junho, as televisões foram lá e disseram, cadê? A senhora não disse que o mundo ia se acabar em maio? Aí ela disse, não. Os Zetãs disseram que era apenas um teste, mas que em 2012 vai se acabar mesmo. Quer dizer, quantas profecias, quantos falsos profetas, por quê? Porque mediunidade sem conhecimento espírita, sem estudo, nos conduz à fascinação, à obsessão, não é? Então a pessoa tem que estudar as obras de Allan Kardec. Então sabemos, né, que a Terra é uma escola, mas precisamos dessas diretrizes seguras. E nós sabemos, Nazaré, mas aqui é uma escola, mas eu só não estou indo muito bem porque tem muito obsessor comigo. Tem um negócio das influências negativas. Eu quero ir para o ESD, eu quero ir para o estudo lá na Casa Espírita, para a evangelização, e os obsessores ficam tudo me aperreando, me perturbando. Qual a melhor maneira da gente afastar os maus espíritos? A gente falou que é pela prática do bem. Mas por que existe a obsessão espiritual? Vocês sabem? Porque nós somos obsediáveis por uma lei de afinidade, e o Livro dos Médiuns vai dizer que eles conseguem nos influenciar por causa das imperfeições morais. Ou seja, por causa dos nossos defeitos, dos nossos problemas, os espíritos atrasados conseguem sintonizar com a gente e ampliar aquilo que tem na gente. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso desânimo, a nossa incredulidade, não é? Os nossos vícios, eles estimulam aquilo na gente, o nosso orgulho, e vão conseguir nos influenciar. E Allan Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Está lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10. Quem sabe qual é essa causa? Eu estou falando com os encarnados. Obra básica, né? A Gênese. Todo mundo já leu? Não leu ainda, não? Olha, pessoal. Quem não leu, pelo menos, Kardec publicou cerca de 30 livros, incluindo a Revista Espírita. São 12 volumes, né? Se a gente não ler pelo menos 10% só do que Kardec publicou, a gente pode até ser espírita. Porque se a gente acredita na imortalidade da alma, na crença em Deus, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, não é? Na reencarnação, nós somos espíritas. O pessoal chegar do censo lá do IBGE, vocês digam, sou espírita. Apesar que não é uma religião propriamente dita, mas, para efeitos estatísticos, eles começaram a colocar, vamos dizer, e se ficar com dúvidas, espírita kardecista mesmo, porque é baseado em Kardec, então não tem problema não. Porque há pessoas que usam o título de espírita para outras coisas, não é? Porque sofrem muito preconceito, e é natural também, isso acontece. Mas, se a gente não leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, pelo menos 3, vocês são espíritas, mas não conhecem ainda Espiritismo. E quem sabe quais são os maiores inimigos do Espiritismo? Kardec falou que os maiores inimigos não são os seus adversários, os seus detratores, não, porque eles se apresentam como são. Eles já se mostram, a gente já vê, já se defende. Os maiores inimigos do Espiritismo estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis, sem habilidade, sem capacitação, distraídos, que, como não conhecem a doutrina, né, vão muitas vezes desmoralizá-la, como essa médium, né? O que ficou desmoralizado lá? A mediunidade. Se você for dizer que é médium, se você quiser que é espírita, a pessoa vai achar que você é igual àquela médium lá dos Zetãs. Então a gente precisa conhecer, até para não ser o maior inimigo da doutrina espírita, para não estar ensinando o espiritismo equivocado. Agora a gente se elogia romance, né? Nada contra os romances, tem trazido muita gente para a doutrina.
Mas tem que ler também e estudar. Ah, mas é difícil. Pô, vamos estudar em grupo. Lá tem lá os grupos de estudos das obras básicas. Tem as apostilas da Federação Brasileira que nos ajudam, não é? Desmastigam. Tem outras apostilas também de outros grupos. É importante a gente estudar. E a base é Kardec, porque a maior autoridade em espiritismo chama-se o senhor Allan Kardec. A gente precisa conhecer pelo menos 3 livros. Me prometam que vão ler essas obras ou estudar em grupos. Não é feira de conhecimento espírita? Então, para conhecer, tem que conhecer Kardec. Tá certo? Lá no livro A Gênese, que também é obra básica, porque ainda tem o livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ainda tem obras póstumas, né? Mas pelo menos os 5 básicos, mas tem a Gênese, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições, que é o instinto de conservação. Ou seja, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não vai se estender sobre esse assunto, porque era o último livro, a Gênese, em 68, ele vai desencarnar em 69. Mas o Espírito Samuel Lucas nos convidou. Nazareno, quais são os instintos? Bom, nós temos a sede, nós temos a fome, nós temos o sexo, nós temos, não é, o sono. Aliás, tem gente com sono aqui, não é? Tem o instinto maternal e tem o medo. Todos esses instintos são úteis, mas eles em excesso provocam desarmonias, provocam problemas. Por exemplo, o medo ele vai provocar a avareza. A gente tem medo de passar fome, de passar necessidade, de passar privações, vamos acumular bens, tesouros, propriedades, riqueza, para quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente quer se garantir, não é? O medo da rejeição, que é um dos maiores medos da psicologia. O psicólogo fala, olha, o maior medo é o medo da morte. Que espírita não tem medo da morte, não é, pessoal? Porque morte para a gente é libertação. O espírita tem que ter medo de não viver como deveria ter vivido. E isso sim, a gente tem que ter medo. Da morte, não. Agora, de viver da maneira equivocada, como a gente poderia ter feito um pouco mais, aí sim a gente tem medo. Então, o medo da morte. E o segundo maior medo é o medo da rejeição. Então, a gente tem muito medo de desagradar os nossos pais. A gente tem muito medo de não ser amado. Então, o que a gente faz? A gente, para agradar os pais, vai buscar uma profissão, uma faculdade que a gente não tem a menor vocação. Vamos querer ganhar dinheiro para receber os aplausos das pessoas. Aí vamos desenvolver a cobiça, a ganância. Vamos até roubar, furtar, corromper ou sonegar impostos, se for necessário, para ganhar dinheiro, para receber o aplauso, que a gente morre de medo do povo falar mal da gente. Então, o medo por trás, não é? Da cobiça, da ganância, do orgulho também, dessa máscara, dessa vaidade que é querer agradar a todos, isso é vaidade. E a crítica é faxina, é limpeza, diz Emmanuel. Quem aqui nunca recebeu uma crítica na vida, por favor, levante o braço. Quem nunca foi criticado, por favor, levante o braço aí. Você nunca recebeu uma crítica? Não, não é quem recebeu, é quem nunca recebeu. Mas não vai salvar nenhuma alma. Nem você, Leninha. Coitada da Leninha, não é? Esse pessoal que está à frente aí, sempre tem alguém para criticar. Mas olha, eu vou dar a solução aqui para vocês nunca mais serem criticados na vida. Vocês querem saber? A primeira é, não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. Segunda regra também é fácil. Não faça nada, para que não critiquem os seus atos. E a terceira regra também é simples. Não seja nada, não seja ninguém, para não provocar inveja nos outros. Aí eu falei isso no Centro Espírita, na primeira vez que eu falei isso, está numa agenda jurídica, eu esqueci o autor, e o rapaz estava na primeira fila assim, levantou o braço, triste, disse, Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse, mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, pessoal. Nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu, foi chamado de príncipe dos demônios, de Beelzebu. Então como é que a gente acha que a gente é melhor do que Jesus? Não, vão criticar. Aliás, se não criticarem, cuidado, é sinal que a gente não está fazendo nada. Atenção.
Crítica é faxina, é limpeza, desemano, é natural. Se ela é justa, vamos escutar. Se ela é injusta, então a gente não tem por que se preocupar. Então, vejam que o problema é o orgulho, né? Então, o medo vai provocar também o ciúme. Olha esse pessoal jovem que está aí namorando, tudo paquerando. Aí morre de ciúme. O ciúme é amor? Não é amor. O ciúme é problema de autoestima. E a pessoa tem medo de perder aquela joinha que arrumou. Pessoal, a gente só perde aquilo que não é nosso. O que é nosso mesmo, quem programou casar com a gente, não é? Tudo. A gente não precisa ter medo, não precisa ficar... Porque o ciúme só aprisiona, prejudica a relação. A gente faz a pessoa sofrer, afasta a pessoa, na verdade. Porque a gente pode até controlar provisoriamente a pessoa, mas não controla os pensamentos nem os sentimentos. Se ela se apaixonar por outra pessoa, vai se apaixonar. E é com muita razão, porque você normalmente vai estar sendo um péssimo namorado ou marido. Então vejam que o medo por trás do ciúme, o medo por trás da agressividade, da ira, que é também um pecado capital, não é? Da igreja antiga. Nós vamos ver aquelas crianças que elas usam drogas, que matam, que usam fuzil, que traficam drogas, elas estão morrendo de medo e são muito cruéis para que sejam temidas, porque elas não querem ser desafiadas, então elas morrem de medo. E por isso usam drogas, usam álcool, que aliás é a pior das drogas, é o álcool, para poder cometer os seus crimes. O álcool mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. É a porta de entrada para as drogas. As pessoas ligam para o Dr. Isamitiba, o psiquiatra, que não é espírita, mas um grande especialista no assunto, tem um livro, Juventude e Drogas, Anjos Caídos, e as pessoas dizem, olha, meu filho está usando crack, ele tem 20 anos. Ele diz, minha senhora, ele não começou a usar crack aos 20 anos, ele começou bebendo álcool, cerveja aos 12, aos 11, aos 13. E ali a pessoa vai na escalada, não é, para os vícios, e além de ser a maior causa de morte, né, por uma série de questões, é também a maior causa do retorno às drogas. A pessoa consegue até ficar limpa da cocaína, passa um ano na clínica, aí vai para uma festa onde reencontra os amigos de vício. Chega lá, estão lá eles cheirando cocaína. Aí eles dizem, olha fulano, cheira aqui também você? Eles, não rapaz, eu larguei isso, eu deixei a cocaína. Ah, tu é muito careta, então toma pelo menos uma cervejinha. Eu quero, uma cervejinha não vai fazer mal não, né? Aí toma uma cervejinha. Isso aqui é água, viu pessoal? Toma uma cervejinha, e como o álcool deixa a gente mais permissivo, deixa esses nossos instintos da animalidade com muito mais força, o que acontece? Ele relaxa, se solta, diz, só uma carreirinha de cocaína não vai fazer mal não, né? Aí volta com toda a intensidade para as drogas. Um ano de sacrifício, de esforço, de choro, de lamentação, ele não consegue. Então, por conta do álcool. Então o álcool é um problema muito grave, sério. Não quer dizer que a gente não possa beber, não, mas ter o limite, a condição, né? Saber o seu problema e saber que tem espíritos que são chamados toxicófilos, amigos do tóxico. Que a Organização Mundial de Saúde diz que tem um percentual da sociedade que, se começar a experimentar, vai se tornar dependente químico. E é uma doença para muitos incurável, não tem cura. Só vai ter tratamento, mas não tem cura. Para muita gente, né? Há quem discorde. Então, não é melhor a gente nem sequer experimentar? Nem sequer se dá, porque a gente lusto já faz bobagem. Imagine a gente bêbado. Não é? Então, não é? Ter essa consciência que vocês que já têm o conhecimento espírita já podem, não é? Dar uma contribuição muito maior à sociedade. Aí que mais? O ciúme vai provocar inveja, aquelas mulheres, aquelas atrizes, aquelas top models, aquelas mulheres lindas, né? Cabelos maravilhosos, sorrisos encantadores, elas, não é? Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feio, que a gente é gordinho. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal com a gente, né? Concorrência desleal. Aí a gente fica com inveja
Aí a gente o quê? Vai para compensar a inveja, a gente vai usar uma outra arma, maledicência. Aí começa, mas fulana está usando droga, o marido está botando chifre, está botando gaia nela, aqui vocês falam gaia, né? Está botando gaia nela, né? Tem esse defeito, tem aquele, quer dizer, a gente vai começar falando mal das pessoas, porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha quantos problemas por causa do medo. E tem mais coisa, a ansiedade, o medo do futuro, do que pode acontecer. E muitas vezes não acontece, porque existe uma programação reencarnatória, está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 258 e seguintes. No livro Missionários da Luz também, a programação da reencarnação. E vamos ver o próprio Cristo dizendo, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1? Pois eu vos digo que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, né? Está pouquinho. Então, existe uma programação. Sendo Deus perfeito, soberanamente justo e bom, nós só passamos aqui na Terra por aquilo que vai ser útil para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, não vamos passar por nada que a gente não precise passar. Então, não tem que ficar ansioso, preocupado, estressado. Né? Então, quantos problemas por causa do medo? Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você fala do medo. Como é que a gente faz para combater o medo, pessoal? Qual o melhor remédio contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes. E aquela fé robusta, né? A gente vai enfrentar todos aqueles desafios, não é? Vamos ser mais caridosos, porque vamos confiar na providência divina. Vamos ser menos egoístas, vamos ser menos orgulhosos, não é? E o egoísmo e o orgulho são pai de muitos vícios. Vamos ser menos ciumentos, menos invejosos, menos maledicentes, menos ansiosos. Vai ser tudo de bom para a gente. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno compreendiu, para mim, minha fé é desse tamanho. É menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Para a gente ir para a nossa parte de avaliação, não é? Já estamos chegando no horário. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Qual é o melhor remédio para fortalecer a fé? Enfrentar ajuda, mas não é o melhor remédio. Orar ajuda, mas não é a melhor solução. Praticar caridade é bom, mas para a fé não é a mais importante. É com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ensina-nos Jesus. Então, com o conhecimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, porque estamos num mundo de expiação e provas. Como fazer para encontrar a verdadeira felicidade. Né? Com autoconhecimento também, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida, nesta escola, e de resistir aos maus arrastamentos, nós vamos avançar muito, vamos ter aquela fé robusta que vai nos ajudar a superar aquelas imperfeições morais que são as tomadas que permitem a influência dos espíritos negativos. Então veja a importância do estudo. Então vamos estudar, vamos frequentar a casa espírita e não só isso, vamos ajudar a divulgar esse consolador para muitos corações, porque é uma grande caridade que a gente faz para a doutrina. Nós sabemos que, não é? O Espírito Samuel Lucas nos diz, Nazareno, não é? A gente poderia dizer, em outras palavras, que um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me trouxeste o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Um dia eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e tu me trouxeste a água viva, que é o Evangelho, que descedenta a sede para todo sempre. Um dia eu estava nu, despido, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade, me aconchegaste, me recebeste, me acolheste na casa espírita, me ouviste no atendimento fraterno, falando-me de Jesus. Um dia eu estava preso nos grilhões do ódio, da vingança, ou enfermo na depressão, na obsessão, nas drogas, e tu foste me visitar, trazendo a presença luminosa do Cristo, resplandecendo sob a luz do Consolador.
Um dia eu estava perdido, sem norte, sem rumo, peregrino, pensando em cometer o suicídio. E tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossas vidas, o caminho, a verdade, a vida, em abundância, para que eu encontrasse finalmente a plenitude. Então a gente veio convidar vocês que são jovens, e para encerrar, colocar um vídeo, nosso amigo aqui do Data Show, colocar um vídeo que vocês encontram no YouTube, chamado Um Mundo Bem Melhor. Ele não é nessa pasta não. Ele está lá no desktop, pode ir lá no desktop, tem uma pasta Terra Escola dos Espíritos, e você encontra lá então, são vários cantores brasilienses, né, de Brasília, um projeto que vocês encontram na internet, tem a página também, dá um duplo clique na tela, isso, e é a música We Are The World, sendo que numa versão diferente em português, dizendo que todos nós podemos fazer a diferença. Então, pedir a vocês, que são os espíritos da nova era, para que se unam conosco, para que todos nós possamos fazer um mundo bem melhor. Que essa escola possa ser, enfim, uma escola muito mais feliz. Que possamos ajudar os nossos irmãos que estão na retaguarda. Que possamos aprender o amor, a paz, a felicidade. Pode aumentar. Precisamos dar as mãos. Que somos todos irmãos. Quantos estão morrendo? Quantos abortos? Quantos buscando as drogas? Um dia vai resolver. Não, o mundo de regeneração depende de nós. Eu e você, podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Problema, dê solução. Não dê crítica não, faça parte da solução. Basta atitude. Eu e você podemos muito. Procure ao seu redor. Sim, a gente faz um mundo bem melhor. O problema não é de ninguém. Que ele é seu também. Também precisa querer. A regeneração depende de nós, não é um passe de mágica, vai vir do nosso trabalho. Aí o Michael Jackson, não? Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Vemos muito.
Assim a gente faz um mundo bem melhor. Amor ao mundo, amor ao mundo. Procure ao seu redor. Ser longe, por ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. A gente sabe que é preciso de alguém pra contar. Quando acordamos, queremos mais um pra compartilhar. Os nossos sonhos, tristezas que o tempo nos trouxe são alicerces para a força e esperança hoje. Todos nós somos um mundo unido em amor. E quando essa canção bater, ninguém sentirá dor. Temos a luz pra estar escura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos um mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar Para essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor. Fazemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe. Procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Somos amor. Somos azul. Agora em inglês vocês conhecem. We are the children. We are the ones can make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. And so to make a better day, just you and me, it's you and me. Meus amigos, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras para que os homens glorifiquem a Deus. Que Ele nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado.